Aqui, nesse fervilhante centro do comércio global, se erguem estruturas colossais, essenciais para o funcionamento do nosso mundo interconectado. Gigantes de aço que dominam o horizonte, os guindastes portuários são a espinha dorsal do comércio marítimo. Você sabia que essas maravilhas da engenharia são responsáveis por mover a grande maioria das mercadorias que cruzam os oceanos? Sem eles, o mundo como conhecemos simplesmente não existiria. Junte-se a mim, Fabrício Rodrigues, enquanto desvendamos os segredos dessas maravilhas da engenharia e exploramos o papel vital que desempenham em nossas vidas. Imagine um gigante adormecido, pronto para despertar e realizar tarefas hercúleas. O guindaste portuário, em sua imponente magnificência, é exatamente isso. Essas estruturas colossais, algumas elevando-se a alturas superiores a 100 metros, são projetadas para enfrentar o desafio de mover contêineres gigantes, cada um carregando toneladas de bens preciosos. A lança, o braço musculoso do guindaste, estende-se sobre a água, pairando sobre os navios como um ururubu sobre a carniça. Dela pende o spreader, um sistema complexo de garras hidráulicas que agarram os contêineres com precisão milimétrica. Mas a verdadeira maravilha reside no coração do guindaste, a casa de máquinas. Aqui, motores potentes, alimentados por eletricidade ou sistemas hidráulicos complexos, fornecem a força bruta necessária para levantar cargas que podem ultrapassar 70 toneladas. Na verdade, um único operador, situado em uma cabine envidraçada no alto da estrutura, comanda essa orquestra mecânica. Com movimentos precisos de joysticks e botões, ele guia os contêineres do navio para o cais e vice-versa, com a graça de um maestro regendo sua orquestra. Assim como em qualquer família, os guindastes portuários apresentam uma variedade de formas e tamanhos, cada um adaptado a um papel específico na complexa dança da logística portuária. O membro mais comum desta família trabalhadora é o guindaste Ship-to-Shore, ou STS. Esses gigantes são os cavalos de batalha dos portos, movendo contêineres diretamente entre os navios e o cais com uma eficiência implacável. Os guindastes móveis, menores e mais ágeis, assemelham-se a passistas de escola de samba, em comparação com seus irmãos maiores. Montados sobre trilhos ou pneus de borracha, eles circulam pelo pátio portuário, transferindo contêineres entre navios, caminhões e áreas de armazenamento com uma mobilidade impressionante. Cada tipo de guindaste desempenha um papel crucial na coreografia complexa da movimentação de cargas, garantindo que os bens fluam pelos portos do mundo, tipo Porto de Santos, com a máxima eficiência. Observar um guindaste portuário em ação é testemunhar uma coreografia complexa de força bruta e precisão milimétrica. A sinfonia começa com o operador, o maestro desta orquestra de aço. Aninhado em sua cabine envidraçada, ele tem uma visão panorâmica do cais, utilizando uma combinação de joysticks, alavancas e telas de computador para controlar cada movimento do guindaste. Com movimentos sutis de suas mãos, o operador direciona o guindaste para o alvo, um container cuidadosamente etiquetado no convés de um navio. A lança se estende sobre a água, sua sombra deslizando sobre as ondas como um gigante despertando. O spreader, agora pairando sobre o container, desce lentamente. As garras do spreader, guiadas pelo operador com a destreza de um artesão, se conectam aos cantos superiores do container. Com um movimento suave, o operador aciona os motores do guindaste. Lentamente, o container se eleva do convés do navio, como se desafiasse a gravidade. Em um mundo cada vez mais globalizado, onde bens e produtos cruzam oceanos a um ritmo vertiginoso, os guindastes portuários emergem como os heróis invisíveis do comércio internacional. Eles são os elos cruciais na corrente logística que conecta países, culturas e economias. Imagine por um instante um mundo sem essas maravilhas da engenharia. O transporte marítimo,
responsável por mover mais de 90% do comércio global, seria paralisado. Navios ficariam ociosos nos portos, incapazes de descarregar suas preciosas cargas. A economia global, dependente do fluxo constante de matérias-primas, produtos acabados e bens de consumo, sofreria um colapso sem precedentes. Os guindastes portuários, portanto, transcendem sua natureza mecânica para se tornarem símbolos da interconexão global. Operar um guindaste portuário não é para os fracos de coração. É uma profissão que exige nervos de aço, concentração inabalável e uma compreensão profunda da dinâmica entre máquina e natureza. Ventos fortes, por exemplo, podem transformar a movimentação de um container em um verdadeiro cabo de guerra contra as forças da natureza. A chuva, além de reduzir a visibilidade, torna as superfícies escorregadias, aumentando o risco de acidentes. Em meio a essas condições adversas, a precisão é fundamental. Um erro de cálculo, por menor que seja, pode ter consequências desastrosas, danificando equipamentos, atrasando operações e, em casos extremos, colocando vidas em risco. Mas a tecnologia, em constante evolução, surge como uma aliada poderosa nesse cenário desafiador. Sistemas de posicionamento global, ou GPS, e sensores a laser fornecem aos operadores informações em tempo real sobre a localização do guindaste e do container, auxiliando na navegação e no posicionamento preciso da carga. A automação, embora ainda em seus estágios iniciais, promete revolucionar a operação portuária. Enquanto o sol se põe no horizonte, banhando o porto em tons dourados e alaranjados, os guindastes portuários permanecem em seus postos, silhuetas imponentes, contra a luz que se esvai. O trabalho nunca para, impulsionado pela demanda insaciável do comércio global. Novas tecnologias como a Internet das Coisas, ou IoT, permitirão que os guindastes se comuniquem entre si e com outros equipamentos portuários, otimizando o fluxo de trabalho e reduzindo o tempo de inatividade. A análise preditiva, baseada em dados coletados por sensores, ajudará a antecipar falhas e programar a manutenção preventiva, garantindo a disponibilidade máxima dos equipamentos. Em um futuro não muito distante, veremos portos totalmente automatizados, onde robôs e veículos autônomos trabalharão em perfeita sincronia, orquestrados por algoritmos complexos. Os guindastes, conectados a uma rede global de informações, se transformarão em nós inteligentes em uma cadeia logística cada vez mais complexa. Mas, em meio a essa revolução tecnológica, é importante lembrar que os portos são mais do que simples centros de logística. São comunidades vibrantes, onde milhares de pessoas trabalham incansavelmente para manter o mundo em movimento. À medida que o sol se põe sobre este movimentado centro de comércio global, somos deixados com uma profunda admiração pelas maravilhas da engenharia que tornam tudo isso possível. Os guindastes portuários, imponentes e poderosos, representam muito mais do que simples máquinas. Eles são os pulmões do comércio mundial, os condutores silenciosos da economia global. Cada container que eles erguem, cada carga que eles movem, conecta pessoas e culturas ao redor do mundo, aproximando-nos em um mundo cada vez mais interdependente. Gostou do conteúdo? Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos sobre curiosidades do mundo logístico.